Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Estamos aqui reunidos para uma escola bíblica dominical mais uma vez, com o tema Abisaque e o direito da pessoa idosa, baseado no livro de 1 Reis, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, quando diz o seguinte: O rei Davi já era velho de idade avançada, e por mais que se envolvesse em cobertas, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram aos seus servos: Busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todo o território de Israel uma jovem formosa e acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Irmãos, aqui nós temos uma passagem bíblica que ela fala dos momentos finais da vida do rei Davi. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, um grande rei, um rei logo depois de Saul. Ele completou o segundo período do reinado de Israel, que foi o primeiro período do reinado foi de Saul, o segundo de Davi e o terceiro de Salomão. Esses 120 anos, 40 aproximadamente cada um, que foi chamado de período do Reino Unido. Depois disso foi o momento em que entrou os filhos de Salomão, quando dividem o reinado de Israel, mas até então, no momento com Davi, era o período do Reino Unido. Então nós temos aqui um momento em que Davi ele está velho, ele já está idoso, ele já é um senhor, ele já tem as necessidades de uma pessoa idosa, as necessidades que o corpo exige, as necessidades que o corpo necessita, as necessidades que uma pessoa da idade de Davi, ele já necessitava e como qualquer ser humano necessita. Se você parar para avaliar a sua vida hoje, você vai ver que seu corpo hoje é diferente de um corpo de 10 anos atrás, que é diferente de um corpo de 20 anos atrás, que é diferente de um corpo de 30 anos atrás, que é diferente de quando você era criança. A gente vê os meninos correndo, brincando, e você fala assim, meu Deus, de onde que essa criança tira tanta energia? Aí o adolescente tem essa energia. Quando passa para a juventude já cai um pouco. Na vida adulta, já casado, e aí você tem filho, à medida que você vai envelhecendo, a pessoa tem o pique, mas já não é a mesma coisa. Os atletas aí, você vê que vários atletas, quando dá os seus 30 anos, 28 anos, 27 anos, já estão aposentados em vários esportes que exigem muita exigência do seu corpo, como por exemplo natação, como por exemplo ginástica, basquete, esportes desse tipo, onde a pessoa precisa de um condicionamento físico, mas o corpo já não é mais o mesmo. Então, por mais que a pessoa tente, por mais que a pessoa se esforce, o corpo não vai. Então, Davi, ele já estava acontecendo isso. Por quê? O versículo 1 diz que por mais que você envolvesse Davi em cobertas, ele não conseguia se aquecer. Então eu fico imaginando que o período de inverno ali na região de Israel, ali, onde Davi estava, dentro do palácio, com o cuidado do palácio, com todo o sistema de aquecimento que o palácio tinha, e mesmo assim Davi envolvido em cobertas, e mesmo assim Davi ainda não conseguia se aquecer. A gente está passando por esse período de inverno aqui na cidade, em todo o país, estão passando por esse momento aí de frio, e muitas pessoas estão usando manga comprida, dormindo de moletom, dormindo de edredom, Alguns meses atrás, a gente estava aí ligando o ar-condicionado para o verão, mas agora o inverno já se aproximou. Muitos locais do país com temperaturas muito baixas, e aí você vê que você tenta se aquecer, mas aí você pega um cobertorzinho, liga um aquecedorzinho, põe um moletom, pronto, você dorme aquecido. Mas Davi estava passando por esse momento. Então Davi era o que? Era uma pessoa idosa, o corpo já tinha uma necessidade. Davi já estava passando por um momento ali em que o corpo dele precisava de algo a mais. E qual foi a solução que os servos de Davi, que as pessoas próximas do rei, que cuidavam do rei, tiveram a ideia? Trazer uma jovem. E essa jovem, de nome Abisaque, ela cuidou de Davi o tempo todo, e falavam que era uma moça jovem, formosa, virgem, e Davi não teve relações com ela. Então a gente vê nesse momento que como que era necessário que a pessoa estivesse próxima de Davi. E hoje nós temos esse tipo de pessoas na sociedade, não pessoas nem sempre jovens, nem sempre formosas, nem sempre moças, mas
você vê que hoje existe uma profissão que alguns anos atrás não existia, que é o cuidador de idoso. O cuidador de idoso é aquele profissional que ele é voltado para, como o próprio nome diz, cuidar do idoso que está em casa ou está em um lar de recuperação, em um local assim voltado para todo o cuidado dele. Aí nós temos várias e várias organizações no nosso país, com vários tipos de diferentes, de pessoas que o tempo todo estão cuidando de pessoas idosas. Aqui na nossa cidade mesmo, nós temos, se eu não me engano, 2 organizações que cuidam de pessoas idosas, e são organizações sérias, onde elas procuram ter cuidado com o idoso, zelar pelo idoso, zelar pela saúde, zelar pela higiene, zelar pelo cuidado mesmo, pela convivência, trabalhar o psicológico deles, trabalhar a saúde deles, a alimentação deles. Então, assim, tem todo um cuidado que tudo isso envolve. Além dessas organizações que existem na nossa cidade, e no nosso país e no mundo inteiro, existem também a profissão de cuidador de idoso, que faz a mesma coisa, mas aí a pessoa está trabalhando dentro da casa do filho desse idoso, né? Ou de repente o idoso, ou às vezes de algum parente, de algum amigo, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, mas normalmente o pai ou a mãe, que já é uma pessoa idosa, ela vai morar na casa de um dos filhos, e às vezes os filhos, por questão de trabalho, por questão de tempo, por questão de conveniência, por questão de necessidade, o filho ou a família acaba contratando o cuidador de idoso. E o cuidador de idoso passa a ser assim, né, o melhor amigo do idoso. Ele está sempre com o idoso, ele dá banho, cuida da alimentação, o que tem a necessidade médica, né? Alguns têm habilitação, então eles dirigem até os médicos, até o médico, até as clínicas, levam para fazer exame ou alguma coisa do tipo. Então, assim, há várias funções que o cuidador de idoso faz. A gente viu aqui de uma maneira assim, muito simples que essa Abisaque, ela cuidava de Davi, mas eu fico imaginando que ela tinha que levar Davi para tomar banho, ela tinha que muitas vezes talvez ter que dar alimentação de Davi na boca, ela tinha que muitas vezes trocar a roupa de Davi. A gente não sabe, né? A Bíblia não nos cita, a Bíblia não nos deixa assim pormenores, não entra nesses detalhes, mas a gente fica tentando imaginar, né? Às vezes o idoso é acamado, às vezes o idoso tem uma necessidade de usar uma cadeira de rodas, às vezes o idoso tem uma deficiência visual ou deficiência auditiva. Então, assim, há várias e várias situações diferentes e vários tipos de cuidadores de idosos diferentes também. Tem aquele cuidador mais carinhoso, mais cuidadoso, tem aquele cuidador que já é mais relapso, mais relaxado, aquele que já é mais meigo, aquele que já é mais grosseiro. Então, assim, cada situação é uma situação. Mas que existe essa profissão hoje no país e no mundo inteiro, né? Há uns dias atrás, né? Há uns dias não, né? Alguns meses atrás, eu vi que no Reino Unido eles estavam buscando cuidadores de idosos para trabalhar, porque a população está envelhecendo demasiadamente, e naquele país ali, naquele país não, né? O Reino Unido na verdade são 4 países, que é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e ali naqueles 4 países, em um contexto geral do reino, eles tinham a necessidade de achar cuidadores de idosos e, para surpresa, não estavam achando. Então, se você fala inglês aí, é um cuidador de idoso, ou conhece uma pessoa que fala inglês, é cuidador de idoso, já dá a dica para ele aí que vai que ele arruma um emprego lá fora, né? Não sei, vamos deixar Deus agir. Mas, além disso, a nossa lei, o nosso estatuto, ele tem uma lei que ela é da Constituição Federal e ela rege os direitos dos idosos, que na Constituição Federal, por exemplo, no artigo 115 da lei 10.741, que foi promulgada no dia 1º de outubro, ela faz questão de doações para fundos dos direitos de pessoas com necessidades, de pessoas idosas, com pessoas de necessidade de idade. Nós temos também, né, no site do governo, no site do planalto.gov.br,
é a lei número 13.466 de 2017, que dá a garantia de várias coisas para os idosos, como atendimento preferencial, preferência na formulação e na execução de políticas, destinação privilegiada de recursos, capacitação e reciclagem de recursos humanos, estabelecimento de mecanismo que favorece a divulgação de informação de caráter educativo e dentre outras muitas coisas, né? Garantir acesso à rede de serviços de saúde e assistências sociais locais. Você vê que hoje muitas coisas têm voltado para a necessidade do idoso. Tem laboratórios que eles vão até a casa do idoso para poder aplicar ou retirar alguma amostra de sangue, de urina, alguma coisa do tipo. Nós temos aí pessoas, médicos, já está se surgindo a ideia de um médico que vá até o idoso. Não é muito, não é comum, mas eu já vi isso. Mas você vê que hoje o mundo tem se voltado porque o mundo está envelhecendo cada vez mais. E nós estamos vivenciando um momento na nossa história em que, mesmo com o aumento da população, hoje já somos aproximadamente 7 bilhões e meio de habitantes no mundo, muitos países já têm tido uma maior quantidade de idosos e uma menor quantidade de jovens. A Europa hoje, o Canadá, vivencia essa realidade de uma forma geral. Tem muito mais idoso no Canadá do que jovens para que possam suceder o país e possa investir no país e trabalhar no país. Tanto que muitos idosos, ainda já na idade de aposentar, em vários países continuam trabalhando, às vezes por gosto, por necessidade, ou porque às vezes fez uma oferta de emprego muito interessante, um salário muito interessante, eles optaram por continuar trabalhando, né? E as empresas acabam se beneficiando com isso. No entanto, tem a outra questão de que uma pessoa que já está com a idade mais avançada, ela já não tem a produtividade de uma pessoa com menos idade. Ou seja, se você pega um profissional capacitado e ele tem seus 25, 30 anos, ele vai produzir muito mais do que um profissional com 60 anos, que também tem um outro lado, né? Um profissional com 60 anos tem muito mais experiência do que um profissional de 20, 30 anos de idade. Então você tem que balancear bem aí, né? O empreendedor, ele tem que balancear bem esse negócio aí para saber o que vale a pena e o que não vale a pena. Ou às vezes ele opta pelo idoso mesmo por falta de necessidade mesmo. Há uns dias atrás eu vi que no Brasil, no sul do Brasil, eu não me recordo da cidade, um homem ganhou não foi para o livro dos recordes, como o funcionário mais antigo a trabalhar na empresa. Ele trabalhou na empresa, se não me engano, acho que cerca de 50 e poucos anos, né? Ele já estava com seus 90 e poucos anos, dirigia o próprio carro, ele ia dirigindo para o trabalho, e ele ganhou uma recompensa assim, né? Ele ganhou um título que entrou para o livro dos recordes como o funcionário com mais tempo de casa em uma empresa. E esse recorde é brasileiro. Então, você vê que a população idosa brasileira não é bem aquela população que a gente fica sempre pensando assim, que o idoso é aquele velhinho que fica na cadeira de balanço, balançando o dia inteiro, aquela senhorinha que fica fazendo crochê e o vovô que fica... Não, essa coisa mudou muito, mudou demasiadamente. Hoje você vê pessoas idosas que estão em academia, praticando esportes. Há alguns anos atrás, eu me lembro que passou uma reportagem aqui na nossa cidade, no jornal da nossa cidade, de um senhor de 55, 60, desculpa, 55 não, 60, 60 e poucos anos, que ele tomou um desafio de que ele iria rodar o Brasil inteiro de bicicleta. E estava rodando o Brasil inteiro de bicicleta. Não sei se completou, não sei o que aconteceu, mas que ele passou para o governador Valadares, ele passou. Fez até uma pequena entrevista com ele e foi assim, algo muito inspirador, né? Porque você vê que uma pessoa que poderia estar em casa, ele decidiu realizar um sonho, realizar uma aventura, e aí ele fez essa aventura de montar uma bicicleta e pedalar os 26 estados e o Distrito Federal do nosso país. Então, assim, é uma aventura, né? Talvez algum dia ele chegue para os seus netos e fale, o vovô rodou aí o país inteiro em cima de uma bicicleta. Olha que coisa bacana, que coisa emocionante. Então nós vemos
que o idoso ele é uma pessoa extremamente importante na sociedade. Ele não é um estorvo, ele não é um peso, ele não é algo que a gente tem que colocar lá. Na cultura oriental, no Japão principalmente, o idoso ele é tido como uma pessoa de extremo respeito, ele é tido como uma pessoa de muito conhecimento, ele é tido como uma pessoa que tem uma vasta experiência de vida, e essa vasta experiência de vida ela serve como um ensinamento para as pessoas mais novas. Tanto que quando você vai se aconselhar com uma pessoa, você quer uma pessoa com mais experiência. Fala a verdade. Você chega em um consultório médico, em um escritório de advocacia, em um escritório de engenharia, em um hospital tem um profissional lá com a cabecinha branca. Você vai se sentir mais seguro com ele, com certeza. Obviamente você vai ver que uma pessoa com mais experiência vai te trazer mais segurança naquilo que ele fala. Agora a pessoa chega um garoto com os seus 22, 21 e fala assim, não, sou profissional da área, tenho experiência, e aí você pega um outro lá com seus 55 anos, obviamente você vai querer o mais velho, isso é óbvio, né? Guardando as devidas proporções que nós temos que pesar e avaliar, você vê que a pessoa ela tem muita qualificação. Então o idoso ele não é um estorvo, ele não é um peso, ele é uma pessoa importante na sociedade. E na igreja também. Certa vez eu escutei um irmão, ele falou uma palavra muito interessante. Irmãos, desculpe que eu estou um pouco resfriado, então eu estou precisando tomar água constantemente. Mas eu escutei uma certas vezes um irmão que ele falou uma palavra interessante. Ele falou assim, você quer acabar com a igreja? Você tira a juventude, que a juventude é a mão de obra da igreja, né? E você tira as mulheres, que são a sustentação na oração. Mas eu diria que você quer acabar com a igreja, você tira a juventude, que é a mão de obra, você tira as mulheres, que sustentam a oração, e você tira os idosos, que são muito fiéis nos dízimos das ofertas. Enquanto o jovem, às vezes, vai botar a mão na cabeça e falar assim, não vou dizimar hoje não, porque eu vou pegar esse dinheiro e juntar para comprar um telefone novo. Ou, às vezes, o pai que tem um filho agora novo está pensando assim, ou que já tem um filho estudando, está pensando, não vou dizimar hoje não, que eu vou usar esse dinheiro para poder pagar o livro, pagar isso, pagar aquilo. Já o idoso, ele já passou pelo processo de educar o filho, ele já passou pelo processo de ter pessoas em casa. Hoje ele está, se for viúvo, está sozinho, ou se está casado, né, só está ele e seu cônjuge, né? Então, assim, ele já tinha todo um planejamento na vida dele e agora ele vive com aquela ajuda financeira, com aquela aposentadoria e às vezes com a ajuda que a família dá. Então, ele já não está mais pensando assim, eu vou pegar esse dinheiro, vou viajar ao mundo, vou fazer... Não, mas ele já está com a vida dele mais estabilizada, mais segura. Ele trabalhou a vida inteira para que quando chegasse agora na velhice, ele pudesse usufruir de certos direitos que realmente é o direito dele. E o idoso, ele tem um direito na sociedade, ele tem essa necessidade, porque é cansativo, às vezes para nós é muito fácil estar numa fila, mas para uma pessoa com a idade mais avançada já não consegue. A necessidade da pessoa ser atendida, muito bem assistida. Então o idoso ele precisa de certos cuidados que são necessários. Inclusive a palavra de Deus nos traz que nós devemos ter alguns cuidados com eles, como por exemplo, os filhos adultos, que têm a responsabilidade, eles devem cuidar dos seus pais idosos. Uma outra, é uma maneira de honrar o pai e a mãe. Uma outra, ele cita o exemplo aqui de José, que procurou cuidar de seu pai Jacó. Jesus providenciou alguém para cuidar de sua mãe, que na ocasião era viúva. Então você vê que é necessário que venhamos aprender e como nós devemos... Desculpe, irmãos. Necessário como nós devemos aprender e também mostrar para a sociedade, de uma forma geral, um testemunho de que como nós valorizamos os idosos. E o idoso, irmãos, por incrível que pareça, ele sofre muito no nosso país. Ele sofre abuso, ele sofre violência patrimonial, violência, às vezes, sexual e até mesmo discriminação. Abuso em que sentido, pastor? Bom, abuso financeiro, por exemplo, pais que não, filhos que ficam tirando o que o pai construiu. Às vezes o imóvel, às vezes a aposentadoria,
às vezes uma renda que ele tem, como um aluguel, alguma coisa do tipo. Ele sofre violência patrimonial. Eu já ouvi falar de filhos que induziram o pai e a mãe a dar um imóvel somente para um determinado filho, porque o filho achava-se no direito de exigir mais do que os outros. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos, de repente eu viro para meu pai como um mau caráter e falo assim, pai, você vai me dar esse imóvel que o senhor tem. Aí seus irmãos, não, meus irmãos se viram para lá, eu sou seu filho, te acompanho tanto, pererei, aconteceu isso, aquilo, outro, e o filho induz o pai. E aí o pai, às vezes cede, às vezes por questão de relacionamento, questão de afinidade, e aí acaba cedendo para o filho. Então gera aquela contenda da família. Alguns chegam a sofrer até mesmo violência sexual de alguns cuidadores, de alguns profissionais, né? E até mesmo a discriminação da gente apontar para o idoso e falar assim, ó o velho ali, ó a velhinha ali. Não é o velhinho e a velhinha, é uma pessoa com uma experiência de vida maior do que a nossa. Já passou por situações diferentes da nossa. Da mesma maneira que hoje você que é um jovem, vamos dizer assim, um jovem senhor entre seus 40 e 50 anos, ou um jovem adulto que já está em seus 30 e 40, você já tem uma experiência muito maior de vida do que um adolescente que saiu da adolescência há pouco tempo, com seus 18, 19 anos, ou um jovem com seus 22, 25 anos, ou um próprio adolescente que está na faixa de seus 15 anos. Então, assim, cada dia que passa, vivenciamos tudo isso. Eu tenho certeza que Davi, enquanto ele estava vivo, por diversas vezes, Salomão deve ter chegado para ele e falado assim, pai, olha, vai acontecer isso assim, assim, a batalha assim, assim, o que eu faço, pai? Se fosse o senhor, o que o senhor faria? Ó, pai, está tendo uma revolta assim, assim, o que o senhor acha? Ó, pai, está acontecendo isso e isso aqui, qual a opinião que o senhor tem sobre isso? Não, isso é normal. Isso é normal. A pessoa mais nova, ela sempre busca uma pessoa mais velha. Isso é a coisa mais normal que tem. Eu tenho certeza que Davi, em algum momento, a Bíblia não cita, mas em algum momento, teve essa conversa aí, Salomão teve essa conversa com Davi, esse tipo de conversa com Davi, e falou assim, pai, eu estou perdido. Ah, meu filho, mas você sabe, o senhor sabe, mas às vezes a gente fica com dúvida. Eu tenho certeza que isso deve ter acontecido. Por quê? Porque são coisas naturais, irmãos. Pessoas mais velhas têm mais experiência e têm algo grande para nos ensinar. O idoso, ele tem direito a ter cuidados com a sua saúde, e é algo extremamente importante. Ele tem direito a ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Ele tem direito a um trabalho próprio para a idade dele, se assim for necessário. Você não vai botar um idoso para ele poder ficar o dia inteiro no sol, esturricando no sol, fazendo algum tipo de emprego. Ou um emprego onde ele vai ficar o dia inteiro em pé, onde ele vai ter que carregar peso constantemente, que o corpo dele não vai aguentar. Aí daqui a pouco, o que era para ser uma bênção na vida dele se torna uma maldição. Então, é necessário um cuidado e um amparo por parte da nossa sociedade. E como que nós, Igreja de Jesus Cristo, contribuímos com isso? Primeiro, observando os membros da nossa igreja. Quem são os idosos da nossa igreja? Beleza, sabemos quem é o idoso? Joia. Quais as necessidades dele? Ah, eles têm necessidade disso, disso e disso. Beleza, top, legal. Como que a Igreja de Jesus Cristo vai ajudar esse idoso? Ou essa família de pessoas que estão idosas? Às vezes é o casal. Ou essa família que tem o idoso em casa. Às vezes, irmão, não é nem com dinheiro. Às vezes nem é com dinheiro. Às vezes é com um advogado que vai entrar com ação judicial e pedir um auxílio. Às vezes é com assistente social que vai orientar a melhor maneira de você cuidar do idoso. Às vezes é um enfermeiro que vai passar algumas dicas de como você manter uma boa higiene, fazer um cuidado, fazer métodos preventivos para que a doença do idoso não piore. Então, assim, há uma série de coisas que a igreja pode fazer. Como diria o nosso irmão Samuel, né? Ele fala assim, serviço na igreja tem demais. A gente só tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Irmão, serviço tem demais. E como que a igreja precisa trabalhar com isso? Como que a igreja precisa valorizar esse tipo de pessoa?
Então, irmãos, não é simplesmente mais um na sociedade, mas são pessoas que realmente fazem uma grande diferença na sociedade. Primeiro porque se eles estão vivos até agora, né, eles já provaram que eles têm saúde para isso, né, que já é uma grande vitória. O que tem morrido aí de jovens, de adolescentes, por falta de cuidado com a saúde, não é brincadeira. Então, nós temos essa realidade que nós precisamos viver, que nós precisamos atentar. No site da fiocruz.com.br, na barra biossegurança, fala que o idoso é toda pessoa adulta com mais de 60 anos. E ele tem o direito à vida, ele tem direito ao respeito, ele tem o direito ao atendimento das suas necessidades básicas. O idoso tem direito à educação. Existem idosos analfabetos? Sim. O idoso tem o direito a uma moradia, não ficar jogado às traças no meio da rua ou em algum local esquecido. Ele tem direito a meios de transporte, ao lazer, ao esporte, assim, uma série de coisas que os idosos têm direito e podem usufruir sim desse direito. E não é nada de errado contra isso. Não tem nada de errado nisso. Eu gostaria de encerrar aqui orando, e antes de orar eu gostaria de ler o seguinte: se nossos pais precisam de assistência financeira e estão doentes, precisam de abrigo, vestuário ou alimento, devemos estar prontos como filhos ou mesmo igreja para fazer o que estiver ao nosso alcance para apoiá-los. Então, irmãos, nós temos um compromisso com os idosos. A Igreja de Jesus Cristo tem um compromisso com o idoso. Nós temos um compromisso com a igreja. Então, nós temos um compromisso com os idosos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. E que em nome de Jesus o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.